E a Turner está decidida a priorizar a Champions League em detrimento do Campeonato Brasileiro aqui no Brasil. Saiu uma matéria no UOL que conta isso, mas acho que vale conversar sobre várias coisas a respeito dessa matéria aqui com vocês hoje, principalmente no que se diz respeito a um dos principais aspectos dessa questão, que é a produção de conteúdo, que pouca gente imagina o custo que uma emissora tem com isso. Bom, e aí vale explicar. Quando a ESPN vai lá e compra os direitos da La Liga, da Série A Team, da Libertadores, quem quer que seja, todo e qualquer grande campeonato do mundo, toda e qualquer grande liga do mundo produz o seu próprio conteúdo. Se eu no Futeboteco aqui entrar numa licitação e resolver comprar a Champions League na internet com exclusividade para o Brasil e transmitir no canal do YouTube do Futeboteco, se eu fizer isso, eu vou receber as imagens da Champions League prontas. A identidade visual que eles colocam lá, aquelas escalações todas, não sei o que, aquela coisa bonita, as várias câmeras que a Champions League tem acesso e tudo mais. O que eu vou fazer? Vou ter que contratar um narrador, um comentarista, de repente posso mandar um repórter para lá e tá tudo certo. As imagens eu recebo prontas e é assim que operam as principais ligas do mundo. Diferentemente, é claro, do futebol brasileiro. Aqui, se você compra os direitos de transmissão, você tem que contratar uma produtora e ir lá no estádio, colocar mais de 10 câmeras, toda coisa lá, para produzir o jogo. É assim que funciona, não basta apenas você mandar o repórter, o narrador, o comentarista. E quem faz aqui no Brasil isso há anos é a própria Rede Globo, que sempre deteve o monopólio das transmissões de futebol aqui no Brasil, com pay-per-view, com TV fechada, com TV aberta. Quando a Turner entrou, os jogos que ela detém exclusividade na TV fechada, ela mesma produz o seu próprio conteúdo. Assim como a Band fazia lá atrás em alguns jogos. As câmeras da Band eram diferentes das câmeras da Globo. Tem um custo para se fazer isso. E com a MP agora, que pode permitir, ainda não é certeza, vai depender de um aval da Justiça. Se a MP for aprovada, ela pode permitir com que a Turner salte de 52 para cerca de 156, alguma coisa assim, jogos no Campeonato Brasileiro. Isso triplica o custo de produção, porque se a Turner resolve transmitir todos esses jogos, ela vai gastar o triplo do que ela gasta, porque ela contrata uma produtora para fazer isso, que obviamente cobra por partida, cobra por hora, sei lá, mas cobra por número, por intensidade de trabalho. Então, obviamente, a Turner vai triplicar esses custos com a produtora. E a Turner sabe que ela tem uma concorrente muito forte aqui no Brasil, se tratando de Campeonato Brasileiro, em outras mídias, que é a Globo, porque ela mesmo detém exclusividade na televisão fechada. Vamos pensar o seguinte: a Turner tem 8 times lá da primeira divisão que assinaram TV fechada com ela. Então ela vai ter 8 jogos exclusivos do Flamengo, 8 jogos exclusivos do Corinthians. Quando o Flamengo sair para jogar contra o Palmeiras, que é da Turner, e aí o mando do Palmeiras, e o Palmeiras já vendeu esses direitos de TV fechada até 2024 para a Turner, significa que esse jogo é exclusivo da Turner na TV fechada. Só que quem aí acha que num jogo desse a Globo não vai colocar Palmeiras e Flamengo na TV aberta para o Rio de Janeiro, minando a audiência da Turner na TV fechada? É óbvio que isso vai acontecer e a Turner sabe. E a Turner não tem isso com a Champions League, porque como ela detém exclusividade no torneio, ou você assiste na Turner ou você não assiste. Ah, mas eu assisto no Facebook. Tudo bem, mas a transmissão do Facebook é a própria Turner que faz. Ela tem parceria com o Facebook. Então não tem para onde correr. Você vai no André Henning ou no André Henning assistir o jogo. É muito diferente do Campeonato Brasileiro, que a Turner tem uma concorrência desleal de uma empresa que está muito mais tempo no mercado e que detém os principais contratos para as principais mídias com os clubes, principalmente com televisão aberta, então consegue, inclusive junto à CBF, organizar horário de jogos e fazer vários malabarismos para reprimir a audiência do rival, que agora é a Turner na TV fechada. É claro que aumentando o contingente de jogos da Turner, a tendência é que a Globo cada vez mais fique difícil para a Globo fazer isso. Mas a Turner sabe que a missão dela aqui não é fácil. E sem contar que, além de não gastar com os direitos lá, com a produção de conteúdo da Champions League, como ela tem exclusividade aqui no Brasil, ela tem um rendimento em patrocínio maior com a Champions League do que ela tem com o Campeonato Brasileiro. Ela consegue ganhar mais grana, porque a TV é isso, a TV ganha dinheiro com patrocinador, em suma. Então ela consegue ter um retorno de mídia maior e um retorno em anúncios mais forte com a Champions, que detém lá os principais jogadores do mundo, do que em si com o próprio Campeonato Brasileiro.
Então, cada vez mais a Turner promete investir na Champions League em detrimento do Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que a Turner ela tem contrato com a Champions League até a próxima temporada, 2021, mas para 21-22, que começa a partir do meio do ano que vem, a licitação começa já no início do ano que vem. E aí a gente precisa entender também se a Disney vai querer voltar para o negócio, porque antigamente, antes da Turner, quem transmitia a Champions League no Brasil era a ESPN, agora ela está junto com a Fox Sports, ela pode utilizar as duas emissoras para transmitir a Champions. A própria Globo com o Sport TV já tentou entrar na licitação algumas vezes para transmitir a Champions. Então assim, a gente não sabe até que ponto a Turner vai investir, mas a tendência aqui, priorizando com a grana que a Turner tem e com o retorno que ela está tendo aqui no Brasil, é que ela vença mais uma vez essa licitação e a Champions League continue por lá. E o Campeonato Brasileiro, a tendência, inclusive esse foi um motivo apurado por vários jornalistas da reunião que envolveu os times que fecharam com a Turner com o presidente da República ontem. Uma das preocupações deles era que a Turner saísse desse acordo sem pagar suas respectivas multas, e aí esses clubes ficariam aí, teriam que fechar com a Globo, ficariam reféns da Globo, que obviamente não vai pagar a mesma coisa agora do que pagaria lá atrás, quando isso foi acordado em 2015, 2016. Então esses clubes sabem que vão perder dinheiro. Portanto, é muito fácil fazer a conta, e é aí que a gente precisa pensar o seguinte: até que ponto vale deixar aqui no Brasil a produção de conteúdo na mão da emissora? Porque a gente fica cada vez mais refém da emissora e não assim, como é que eu posso dizer, proíbe, mas causa dificuldades para novas emissoras virem investir no futebol brasileiro. Porque elas sabem que elas vão ter um custo altíssimo com produção de conteúdo. Não é como eu expliquei a Série A Team, que você compra o conteúdo próprio, com a identidade visual própria da liga. E não necessariamente você precisa de uma liga para isso. Seria o ideal? Seria o ideal. O Clube dos 13, antes mesmo dele ser implodido, isso vai estar no doc que a gente está produzindo, o Fábio Koff teve a ideia de produzir conteúdo, o seu próprio conteúdo. A partir dali, o Campeonato Brasileiro, a Liga dos Clubes, que era o Clube dos 13, produziria o conteúdo de todos os jogos. Isso seria mais custoso para os clubes, mas ao mesmo tempo a Globo repassaria muito mais, porque ela não teria mais a desculpa de ter que produzir o conteúdo. Então ela seria obrigada, ou a Globo ou qualquer outra empresa que entrasse na licitação, que foi vencida pela Rede TV, assim que o Clube dos 13 foi implodido naquela época, eles a Rede TV simplesmente transmitiria, mas quem produziria seria o próprio Campeonato Brasileiro. Isso precisa ser feito urgente, inclusive pensando em venda de direitos internacionais do brasileiro. Porque aqui, vamos vender o jogo para Portugal. Mas você vai vender com a imagem de quem? Mas o jogo é meu, o jogo é do Flamengo aqui, eu que fiz. O Flamengo, para transmitir o Campeonato Carioca, ele está contratando uma equipe própria para fazer isso. Até que ponto vale deixar esse custo na mão dos clubes? Daqui a pouco o Flamengo vai perceber que a conta não fecha, que ele vai acabar perdendo mais dinheiro com produção de conteúdo do que ganhando transmitindo na internet. Então a gente precisa da união dos clubes para que essa produção de conteúdo seja feita em conjunto, seria o ideal, de uma liga, e assim a gente vende o pacote fechado para mais países, muito mais países iriam se interessar, o Brasil ia ganhar muito mais dinheiro com direitos internacionais do Campeonato Brasileiro, não tem nenhuma dúvida disso. E aqui mesmo no Brasil, outras emissoras poderiam se interessar desde que elas não precisassem gastar dinheiro com produção de conteúdo. Então a gente precisa mudar isso urgente, quase foi mudado lá atrás, em 2008, até 2011, no finalzinho do Clube dos 13, mas a gente perdeu esse bonde e a Globo passou a não só monopolizar a transmissão do Campeonato Brasileiro, das competições brasileiras, mas como também da produção de conteúdo, dificultando ainda mais a vida dos clubes para vender esse tipo de conteúdo. Imagina o Bahia, quando o Bahia for jogar com a Chapecoense, um jogo que só interessa ao torcedor do Bahia. Eles têm que produzir o seu próprio conteúdo, levar câmeras, contratar a produtora, gastar uma grana do caramba e transmitir isso na TV Bahia, vamos supor. Porque de repente ninguém se interessou. A Globo vai transmitir outros jogos mais importantes da rodada, a Turner outros, e o Bahia não conseguiu vender esse jogo, ele vai transmitir no seu serviço de streaming. Vamos só fazer um exercício de imaginação. Será que vai fechar essa conta? Será que todas as assinaturas que o Bahia detiver os seus torcedores vai, além de pagar os custos de produção do jogo, ele vai dar lucro para o Bahia?
Sendo que a gente já tem que assinar um monte de coisa, é pay-per-view, é não sei o que mais, é TV a cabo, é não sei o que, para assistir os jogos do nosso time. Será que vai fechar a conta? Meu palpite, não. Porque nenhum clube do mundo faz isso, mesmo os que têm mais torcida no mundo inteiro fazem isso. Ninguém produz o seu próprio conteúdo, eles delegam as suas ligas a fazer isso. Por que no Brasil tem que ser diferente? Enfim, deixo essa reflexão para vocês. Quero saber o que vocês acham disso, deixa o like se gostou do vídeo, se é novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos e a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.